Bom dia, boa tarde, nono ano, boa noite. Vou fazer essa aula aqui para ajudar vocês sobre polígonos semelhantes. Aí eu vou estar falando um pouquinho, resolvendo alguns exercícios para a gente estar fixando aí essa matéria, ok? E depois a gente vai entrar em triângulos semelhantes. Vamos lá, pessoal? Se você gostar, deixa aí seu joinha aí. Então vamos lá. Gente, eu tenho aqui figuras semelhantes. Então, eu queria que você observasse aqui comigo aqui, ó. Figuras semelhantes. Observe essas figuras, pessoal. A gente tem a figura A, a figura B e a figura C. Nós podemos dizer que elas são semelhantes. Concorda comigo? Elas estão passando a mesma informação, só que a única coisa que difere é a escala, o tamanho, né, do desenho, mas elas são semelhantes. Agora, a pergunta que fica é, para a matemática, o que significa dois polígonos ser semelhantes? Isso é o que interessa nessa aula. Então, o que significa dois polígonos ser semelhantes? Entendeu? E para que eles sejam semelhantes, o que tem que ocorrer? Então, semelhança de polígonos. Dois polígonos são semelhantes se existe uma correspondência entre os vértices. Nós vamos ver aqui, de forma que os ângulos correspondentes sejam congruentes e os lados correspondentes sejam proporcionais. Pessoal, tem que ocorrer duas coisas nessa fala que a gente leu aí. Duas coisas. Os ângulos têm que ser iguais, né? Os ângulos correspondentes têm que ser iguais, porque a palavra congruentes é igual. E os lados correspondentes têm que ser proporcionais. São duas exigências para que os polígonos sejam semelhantes. Lembrando que ser semelhante não significa ser igual. Se você olhar, por exemplo, eles são semelhantes, mas os tamanhos é diferente. Então, na matemática, os polígonos são semelhantes, mas não significa que eles são iguais, tá? Olha, por exemplo, eu tenho esses dois retângulos. Será que, para muita gente, a gente pode falar, eles são semelhantes? Eu preciso de tentar entender. Para a matemática, esses dois polígonos são semelhantes? Então, a gente tem que analisar duas coisas. Primeira coisa, olhar os ângulos. Ele tem todos os ângulos iguais? Sim. Porque 90, tá vendo aqui, ó? Tem um ângulo de 90 aqui, um 90 aqui, 90, 90. E o outro também, 4 ângulos de 90. Primeira exigência, cumprida. Agora eu tenho que analisar a segunda exigência. Qual? Se os lados são proporcionais. Se a razão entre os lados dão o mesmo valor. Por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, como que eu sei? Se eu pegar a largura, vou chamar esse aqui de retângulo 1 e esse de retângulo 2. A largura do 1 dividido pela largura do 2 tem que dar o mesmo valor que o comprimento do 1 dividido pelo comprimento do 2. E por incrível que pareça, você vai ver mais para frente, tem que dar o mesmo valor que o perímetro do 1 dividido pelo perímetro do 2. Entendeu? Só que, pessoal, vamos pegar a largura do 1. A largura do 1 é 1,5. A largura do 2 é 2,5. Ok? Se a gente pegar o comprimento do 1 é 4, o comprimento do 2 é 3. Se você fizer esse cálculo, se eu não me engano, você vai achar 0,6. E se você fizer esse cálculo, você vai achar 1,3. Ou seja, esse valor 0,6, ele é diferente desse. Tem ângulos iguais, mas os lados, a razão entre os lados correspondentes não são proporcionais.
Você fala, Israel, por que você pegou 1,5 e dividiu por 2,5? Porque o 1,5 ele é correspondente ao 2,5. A largura do 1 é correspondente à largura do 2. O comprimento do 1 é correspondente ao comprimento do 2. E quando eu dividi eles, o valor não deu o mesmo, deu diferente. Se tivesse dado o mesmo, seria semelhante. Entendeu? Então, isso é fundamental. Presta atenção aqui. Como eu falei naquela parte, eu tenho aqui dois retângulos, né? Vou chamar esse de 1, vou chamar esse de 2. Pessoal, se a gente for calcular, pegar 6, né? 6 é o comprimento, e dividir por 3, dá quanto? Dá 2. Se eu pego 4 e divido por 2, dá quanto? Dá 2. Então, são dois retângulos. E eles são semelhantes. E a razão é 2. 6 dividido por 3, 2. 4 dividido por 2, 2. Só que o legal é que, como eu falei no anterior, a largura do 1 dividido pela largura do 2 é igual ao comprimento do 1 dividido pelo comprimento do 2, que dá o mesmo valor do perímetro do 1 dividido pelo perímetro do 2. Qual seria o perímetro da figura 1? É isso que eu preciso. Se você... Opa, desculpa. Voltei. Se a gente pegar aqui o perímetro, né, da figura 1, você vai ver que vai dar quanto? Dá 20, porque eu já deixei aqui calculado. Perímetro da figura 2 dá 10. Quanto que é 20 dividido por 10, pessoal? Dá 2. Tá vendo? 6 dividido por 3 é 2. 4 dividido por 2 é 2. E o perímetro de 1 dividido pelo perímetro do 2 dá 2. E o que eu estou querendo mostrar para vocês é que quando eles são semelhantes, isso vai ocorrer. A razão entre as larguras, vou voltar aqui, a razão entre as larguras é igual. Está acompanhando aqui comigo aqui, ó? A razão entre as larguras é igual à razão entre os comprimentos, que é igual à razão entre os perímetros. Ok? Toda vez que os polígonos são semelhantes, isso sempre acontece. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesse exercício aí. Porque aí a gente tem uma ideia de como que a gente interpreta um problema que pede esse tipo de raciocínio. Esse problema está falando o seguinte, ele está falando assim, ó, você tem um dos lados de um polígono mede 5, né? E o seu perímetro mede 75. Então, eu tenho um polígono 1, né? Então, o lado 1 sobre o perímetro 1, você pode montar assim, você está montando uma razão, mas tem que ser igual ao lado 2 sobre o perímetro 2. Saiu, mas você não terminou de ler. Ok, vou voltar. Um dos lados de um polígono mede 5 centímetros e o seu perímetro 75 centímetros. Qual é, olha a pergunta que ele fez, qual é o perímetro de um polígono semelhante a esse, cujo lado correspondente mede 14? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, 5 está para 75, ou seja, o lado 5 está para o perímetro da própria figura, assim como o lado 14 está para o perímetro da própria figura, que eu vou chamar de P2. Entendeu? Aí, o que a gente pode fazer para acabar o problema? Multiplicar cruzado. Se você multiplicar cruzado, acaba a questão. Aí é só você fazer 5 vezes P2, 75 vezes 14. Só que eu vou simplificar. 5 dividido por 5 aqui dá 1, tá? 75 por 5 dá 15. Então, vai ficar assim, 1 sobre 15 é igual a 14 sobre P2. Você multiplicando cruzado, você vai fazer P2 vezes 1, é P2. E aí você vai fazer 15 vezes 14. Se a gente pegar aí 15 vezes 14, a gente vai achar... eu não queria usar o meu espaço aqui para fazer,
Deixa eu fazer aqui, porque eu não fiz, eu não guardei. 5 vezes 4 dá 20, né? Vai 1, vai 2, 5 vezes 1, 5, 7, vai ficar 4, vai ficar 1. Então, vai ficar 210, pessoal. Perdão aí, porque eu não tinha salvado o valor. Pronto, 210. Então, a gente multiplicou o 1 vezes o P2 e o 15 vezes 14. Presta atenção nesse exercício. Anota esse exercício. Escreva esse exercício. E entenda essa ideia. É assim que eu posso perguntar numa prova, e às vezes uma prova que você vai fazer, ela pode exigir de você. Claro, semelhança de polígonos vai te levar a uma proporção. O que é uma proporção? É isso aqui, ó. É uma igualdade entre duas razões. Ok? Uma outra coisa que acontece é o seguinte: polígonos semelhantes e a área. Qual é a relação da área do polígono? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Gente, qual... Eu vou voltar aqui só para você entender. A gente sabe que essa área aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui. Qual que seria essa área? Essa área vai ser quanto? Vai ser 6 vezes 4, que dá quanto? 24. Qual que vai ser essa área? 3 vezes 2. Então, essa área aqui vai dar 6. Vocês concordam comigo? Se a gente for dividir a área 1 pela área 2, olha o que vai ocorrer. A área 1 é 24. A área 2 é 6. Pessoal, quanto que é 24 dividido por 6? Você concorda que é 4? Então, eu peguei a área 1, dividi pela área 2. Ou seja, a razão entre as áreas deu 4, porque eu peguei a área 1 e dividi pela área 2. Ah, eu poderia fazer a área 2 pela área 1? Claro, sem problema. A questão é, se você faz isso, você tem que fazer o contrário também, entendeu? No quesito comprimento. Agora, pessoal, olha que interessante. Quanto que deu o perímetro? O perímetro deu 2. Lembra que eu já tinha feito com vocês? Pega 2 e eleva ao quadrado. 2 elevado a 2 dá quanto? Dá 4. O que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui. O coração está aqui, ó. É possível mostrar que a razão entre as áreas de dois polígonos semelhantes quaisquer é o quadrado da razão da semelhança entre os lados homólogos entre eles. Então, se eu tenho a razão entre o comprimento, a razão entre as larguras, lembra, gente, razão na matemática é divisão, é diferente na filosofia, né? É diferente no seu dia a dia que você fala, eu tenho razão. Razão na matemática é divisão. Então, quando eu falo de razão na matemática, tem que pensar nisso, divisão. Então, o que eu estou querendo mostrar? Que nem sempre você precisa de estar calculando a área para saber a razão entre as áreas. Então, olha para cá. Se eu peço, por exemplo, eu vou colocar aqui só para vocês ficarem mais claros. Esse aqui é um retângulo 1, esse é o 2. Imagina que eu pergunto assim para vocês, pessoal, qual é a razão entre o retângulo 1? Qual é a razão entre a área do retângulo 1 para a área do retângulo 2? Jeito devagar. Você vai calcular a área do 1, calcular a área do 2 e vai colocar a área do 1 em cima, a área do 2 embaixo, e se dá, você vai simplificar. Beleza? Uma outra maneira seria o seguinte: você pode pegar, por exemplo, esse aqui é a largura. A largura, tá vendo? Você pode fazer uma razão entre as larguras, de tal forma que ficou aqui, ó, 8 sobre 24. Que dá quanto simplificado? Dá 1/3. Então, a razão entre as larguras, né, do pequeno para o grande, deu 1/3. Se eu fizer por comprimento, vai dar 1/3. Se eu fizer o perímetro 1 dividido pelo perímetro 2, também vai dar 1/3. Mas se eu pergunto assim, qual é a razão entre as áreas do 1 para o 2? Você pode calcular a área do 1, calcular a área do 2, dividir a área 1 pela área 2. Ou basta você fazer isso aqui, ó.
Se você pega a razão e eleva ao quadrado, você já vai encontrar a resposta, que é 1/9. Vou voltar aqui para você entender. Qual é polígonos semelhantes e área? Qual é a relação? A razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. A razão de semelhança aqui é 1/3. Se eu quero, então, encontrar a razão entre as áreas, basta eu pegar 1/3 e elevar ao quadrado. Acabou. Entendeu? Para finalizar a aula, para não ficar muito grande, né? Cansativo, que eu sei que você não gosta muito, alguns gostam, outros não. Vou fazer só mais um exercício aqui. Um triângulo MNP é semelhante ao triângulo da figura na razão 2/5. Então, ele deu um triângulo, mas ele não desenhou o triângulo. Esse triângulo que a gente tem aqui é o ABC. Se você olhar, você vai ver aqui, ó, nós temos um triângulo ABC. E ele está falando que um triângulo que ele não desenhou, MNP, é semelhante a esse que você está vendo aí na figura, né? ABC. Só que ele falou que a razão é 2/5. Olha o que está dizendo. A razão, na razão 2/5, tá vendo? As medidas dos seus lados. Então, se a gente fosse desenhar, aqui, ó, presta atenção. Imagina se eu fosse desenhar. Eu chamei aqui de M, eu chamei aqui de N, e eu chamei aqui de P. Ele está falando que a razão, se eu chamar aqui de A, se eu chamar aqui de B, se eu chamar aqui de C, ele está falando que o 4 dividido, aqui tem um ângulo de 90 graus, né, pessoal? Eu não desenhei. O 4 dividido pelo A vai dar 2/5. É isso que é a razão de semelhança, entendeu? Se eu pego, por exemplo, aqui, ó, o 6 e dividir pelo C, vai dar 2/5. Então, a razão de semelhança é essa. Só que você fala, eu não tenho os lados daquele. Beleza. Beleza, não tem problema. Agora, vamos tentar responder a pergunta que eu deixei desse lado aqui para você entender. Presta atenção, pessoal. Olha aqui, ó. Qual a razão entre as áreas? Qual a razão entre as áreas do triângulo ABC e MNP? Você fala, primeiro, isso aqui é um triângulo retângulo. Para calcular a área do triângulo retângulo, basta você pegar esse cateto e multiplicar por esse cateto. 4 vezes 6 dá 24. Como aqui tem um ângulo de 90 graus, e aí você vai dividir por 2. Porque como é que você calcula a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, essa área aqui dá 12. Ele está pedindo a razão entre as áreas. Mas a gente não sabe nada do outro triângulo. Nada. Aí, ele quer que você use aquilo que ele te deu. O que ele te deu? Ele te deu a razão entre as medidas dos lados. O que a gente aprendeu aqui? Nós aprendemos que a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Tá vendo aqui, ó? Então, vou voltar. A razão, acompanha com a setinha aqui, ó. A razão entre as áreas, então, A é o quadrado da razão de semelhança. É o quadrado da razão de semelhança. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular, ele quer a razão entre as áreas. Basta eu pegar 2/5 e elevar ao quadrado. Quando eu pegar 2/5 e elevar ao quadrado, eu vou encontrar o quê? A razão entre as áreas do triângulo ABC e MNP. Primeira coisa, como que eu sei que o triângulo MNP é maior? Porque, repare bem, quem veio primeiro? ABC. O ABC corresponde ao 2. Entendeu? O 5 corresponde ao MNP. Então, significa que se o maior está embaixo, significa, então, que o triângulo MNP é maior. Qual que vai ser, então, a razão de semelhança, pessoal? Vai ser 4, 25 avos. Gente, se você entender isso, você consegue fazer boa parte dos exercícios de semelhança de polígonos. É apenas isso. Pode ser, talvez, difícil, mas assista essa aula mais de uma vez. Anota. Claro, tem que fazer exercício. Ok? Gente, eu espero que essa aula aí tenha
ajudado aí, né, alguns de vocês. Eu não sei se ajudou, se piorou, né, porque às vezes para alguns piora. Se você gostou, deixe aí seu joinha, ok? Comenta também, não, professor, ficou mais claro.